Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas ao nosso penúltimo bloco do Processo Civil, parte geral. Sou Fernando Prigol, para quem não se lembra do meu nome, e a gente estava falando na última aula de tutela. A gente não entrou ainda no tema, mas eu disse a vocês daquelas medidas urgentes que por vezes a gente não tem condições de esperar o julgamento de um processo sem que o juiz analise minimamente um pedido nosso. Então prestem atenção nessa aula, porque embora eu tenha indicado os artigos aqui para vocês, certamente, se vocês apenas partirem da leitura desses artigos sem prestar atenção nessa aula, vocês não vão entender muito bem o que a tutela quer dizer. Porque isso aqui, eu não estou falando que eu era capaz de entender e vocês não. É porque tudo isso aqui eu trouxe a partir de doutrinas e livros, porque de fato só da leitura é muito difícil. E eu sei que quando você está estudando para a OAB, você não tem o tempo de ficar vendo doutrina, vendo livro, né? O estudo tem que ser muito bem direcionado. E a gente já fez esse trabalho por você e a gente trouxe aqui. A tutela, ela se divide em tutela de urgência e tutela de evidência. Então essa é a primeira subdivisão da tutela provisória. Tutela de urgência, tutela de evidência. No caso da tutela de urgência, você precisa demonstrar ao juiz um dano. O que isso quer dizer? Você precisa mostrar ao juiz que se você não tiver uma resposta muito rápida para aquele problema que você está indicando, isso fatalmente vai gerar um dano a você. Já na tutela de evidência, ela prescinde de dano. O que quer dizer? Não é obrigatório você demonstrar um dano. A tutela de evidência é muito mais pautada naquele direito de clareza solar. Está evidente que você tem direito àquilo. Você está cobrando os 5 mil reais do fulano e o fulano inclusive já assinou um termo de confissão de dívidas para vocês desses 5 mil reais. Então ela é evidente. O juiz nem precisa esperar chegar lá, porque é evidente. Já a tutela de urgência era um pouco mais delicada, que envolve sempre um dano. Tem que ter dano. Vamos começar falando então da tutela de urgência. Começar nosso caminho por cima aqui. Ela se subdivide em tutela de urgência antecipada ou cautelar. A antecipada, também chamada de satisfativa, e a cautelar de preventiva. O que eu quero dizer até aqui? Lembre-se que isso é o início do processo. O juiz vai analisar um pedido de urgência para que não incorra em dano à parte. E no caso da tutela antecipada, se for deferida, ou seja, se o juiz entender que, se o juiz conceder a tutela a você, a tutela antecipada, a satisfativa, quer dizer que se aquele pedido que você fez para a tutela específica, se o processo encerrasse ali, aquilo era efetivamente o que você queria? Era. Então, a tutela é satisfativa. Agora, existem a tutela preventiva, as cautelares. E daí essas não claramente assim, não é diretamente o pedido principal da atuação. Você utiliza da tutela para garantir a efetividade futura de outra forma. 2 exemplos. A última aula a gente terminou falando do exemplo do transplante de rim, né, que eu tinha colocado a vocês. Mas caberia também no uso do medicamento contra o plano de saúde. Você entra contra o plano de saúde, você pede uma tutela, porque você precisa começar a tomar um medicamento hoje. O médico descobriu uma enfermidade muito grave em você e você precisa do medicamento hoje, sob pena de ter um dano de saúde muito grande e até corre o risco de morte. Então, juiz, obrigue o plano de saúde a me dar o medicamento e depois a gente continua o processo. Se o juiz conceder essa tutela a você, e vamos supor que o processo terminasse hoje, você estaria satisfeito? Sim, eu entrei com o processo porque eu queria o medicamento. Então, ela seria uma tutela provisória de urgência antecipada, né, porque ela é satisfativa. Agora, no caso da tutela provisória de urgência cautelar, né, aquela preventiva, não é o pedido que você realmente deseja no processo. É uma prevenção que você está tomando. Imagine que você quer demandar contra uma devida pessoa, um cara que tem um patrimônio legal do cara, você sabe que ele tem dinheiro, tem vários imóveis, fazendas, apartamentos, e você vai entrar com um processo contra o cara, e daí você percebe o seguinte: você está passando na rua, uma casa que você sabia que era dele virou uma panificadora, daí um apartamento que você sabia que era dele está com placa de vende, aí você fala, vixe, esse cara tá
está sumindo com o patrimônio dele. Ele está vendendo tudo que tem para fugir do processo que eu estou movendo contra ele e vai esconder esse dinheiro. O que eu faço? Juiz, eu quero uma tutela de urgência cautelar para bloquear os bens desse cara. Impeça que ele transfira esses apartamentos, esses imóveis, porque eu já estou vendo tudo. Ele está querendo sumir com esse dinheiro. Então bloqueie esses bens, impeça que ele transfira esses bens no registro de imóveis para outras pessoas, porque senão lá na frente eu não vou conseguir receber o dinheiro que eu estou demandando contra ele. Veja que se o juiz te conceder essa tutela cautelar, se o processo acabasse hoje, você não estaria satisfeito. Porque daí você fala assim, o processo acabou hoje, né, num cenário hipotético. O que você ganhou? Nada. Você bloqueou os bens do cara. O que você realmente quer? Eu quero R$1 milhão que eu estou visando lá na frente. Então, você vê que o bloqueio ali era uma tutela meramente cautelar, preventiva. Então, acho que ficou bem clara essa diferença, né, da tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Agora aqui a gente tem mais duas subdivisões que tem em ambos os casos, tanto na antecipada quanto na cautelar, muito simples, que a tutela de urgência antecipada antecedente ou tutela de urgência antecipada incidental. A antecedente ocorre o seguinte, vocês vão ver na parte do procedimento especial do processo civil que a petição inicial, você tem requisitos intrínsecos da petição inicial e requisitos extrínsecos. A petição inicial precisa ter endereçamento, parte, tudo muito bonitinho, cumprir todos os requisitos. No caso do transplante de rim, que a gente deu o exemplo aqui, às vezes você não tem tempo de fazer uma petição inicial elaborada, juntar todas as provas, cumprir todos os requisitos, porque a pessoa às vezes está na maca do hospital, fala assim, juiz, eu preciso ir em 1 hora essa liminar, né? A concessão dessa tutela, senão o cara vai morrer, ele está com a perna aberta, com a barriga aberta na maca de cirurgia. Então, nesse caso, você pode se valer da antecedente, que é assim, é muito simples, você pega uma folha, fala assim, juiz, isso aqui é uma tutela de urgência antecipada antecedente, me conceda essa tutela e depois eu vou ter um prazo para trazer a petição inicial com calma, bonitinho, mas eu preciso dessa tutela agora, tá bom? Então a antecedente, ela é uma mitigação às formalidades de uma petição inicial comum, tá? Já a incidental é aquela que você já apresenta com toda a petição inicial, bonitinho, às vezes tem um pouco mais de tempo, né? Então, tanto aqui da antecipada ou cautelar, a explicação é a mesma, tá bom? Tutela antecedente é aquela que tem uma petição rápida e depois você complementa o pedido inicial com o pedido da petição inicial, e a incidental é a petição inicial, estruturadinha já com o pedido de tutela. Ok? E aqui tem uma observação do estabiliza, essa palavrinha, que eu vou comentar depois com calma. Agora vamos descer aqui para a tutela provisória de evidência, que eu já disse a vocês, é aquela tutela que você não precisa demonstrar um dano, tá? Não vai existir um dano aqui, mas é evidente, é uma clareza solar, é um documento que comprova exatamente aquilo que você está alegando, com a assinatura do réu, reconhecida em cartório, tá tudo bonitinho, fala juiz, não tem por que esperar até lá, né? Já me conceda essa tutela porque isso aqui está evidente. Ok? Então lembrem-se bem desse quadrinho, sempre tutela, urgência ou evidência. Se de urgência, ela é antecipada ou cautelar. E se uma de urgência antecipada ou cautelar, ela é antecedente ou incidental. E a evidência, muito mais simples, né? Aquela clareza solar. Vamos falar um pouquinho dos requisitos, né? Temos 3 requisitos aqui que te autorizam, né, que dão a você o direito de pedir uma tutela de urgência antecipada ou cautelar. O primeiro requisito, vamos ler os 3 e depois a gente comenta. Probabilidade do direito. 2, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E 3, reversibilidade da medida apenas na modalidade antecipada. Vamos lá. Probabilidade do direito. Me parece muito claro que todos os exemplos que nós discutimos aqui juntos, existia muito claro a probabilidade do direito. Então, quando você fala isso, quer dizer que nos documentos que você mostra para o juiz, no caso do transplante, você apresenta os documentos da pessoa, o contrato que a pessoa tinha com o plano de saúde, os serviços cobertos ali no plano de saúde, ela diagnosticada com um problema
de rim que estava no contrato dela e que autorizava um transplante, e ela já estava no hospital por recomendação médica o transplante e o plano de saúde negando. Está muito clara a probabilidade de direito aqui. 2. Perigo de dano ou resultado útil ao processo. Mais claro ainda, qual é o perigo do resultado útil do processo? Se ela não for operada agora, ela vai morrer. Então, se ela esperar os 3 anos, que é a média do CNJ, ainda assim teria eficácia o processo dela? Não! Ela já não estaria mais aqui. Então, é claro que existe um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, por fim, a reversibilidade da medida. O que isso quer dizer? Bom, se o juiz me conceder isso agora, lá na frente, né, se eventualmente o juiz falar, não, eu te dei a tutela lá atrás, mas agora, sim, analisando todas as provas, você nem tinha direito. Eu vou julgar improcedente o teu processo. Você consegue voltar ao status quo anterior de quando ele concedeu aquela tutela? Ah, consigo. Por exemplo, na concessão dos medicamentos, né? Você depois poderia pagar por eles, é porque eu entendi que eu não precisava pagar. Então, a reversibilidade da medida também é ali um requisito. Então, aqui os 3 requisitos da tutela de urgência antecipada e cautelar. Vamos falar daquela palavrinha que estava solta lá em cima, que está lá, estabiliza, né? A tutela antecipada, então, tutela de urgência antecipada, concedida nos termos do artigo 303, dane-se, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. O cara correu até o juiz com uma tutela de urgência antecipada antecedente. Ele chegou no juiz com uma página. Falou assim, juiz, pelo amor de Deus, ela está na cama ali, o rim está dentro do cooler ali, no gelo, né, que a gente vê nos filmes. Ela precisa ser operada agora, juiz, eu preciso de 1 hora, em 1 hora essa concessão da liminar, senão ela vai morrer. Isso aqui é só uma página, é uma tutela de urgência antecipada antecedente, tá bom? Depois eu trago a petição inicial, tudo certinho. E daí o juiz, ok, te concedo, ela faz a cirurgia tudo certinho. Só que a outra parte, o plano de saúde, ele não interpôs recurso. O juiz deu a decisão, ele olhou, tá bom, tá feita a cirurgia, não se manifestou no processo. O que acontece? Ela estabiliza. Você não precisa mais, como autor, trazer depois a petição inicial certinha, né, que daí seria incidental. Então, aí o processo já será extinto, porque ele já cumpriu a sua finalidade, não é mesmo? Então, por isso, você deve saber, no artigo 304, que essa estabilização. Passados 2 anos da intimação de extinção, continuando aqui dentro dessa nossa linha do tempo, da estabilização, tá? O processo foi extinto. Vamos continuar. Passados 2 anos da intimação de extinção, o requerido poderá pedir por distribuição por dependência a revisão. Tá bom? Então, o que acontece? Vamos supor que ele não recorreu da concessão da tutela lá atrás por inúmeros motivos, né? Ela simplesmente estabilizou. Né? O autor não aditou, ele não recorreu, ela estabilizou. Tem esse direito ainda de 2 anos, né, o requerido, a parte contrária, aquele que saiu prejudicado, né, prejudicado processualmente falando, né, em 2 anos ele pode pedir ali a revisão daquela estabilização da tutela. Vamos falar do prazo de aditamento, nesses casos de tutela antecipada da modalidade antecedente, que você precisa aditar com a inicial. Opa! Aqui, prazo de aditamento. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, via de regra, 15 dias. Se é omisso, 15 dias. Só será outro prazo, sendo maior, se o juiz especificamente, te dou 30 dias para você juntar. Você não precisa decorar todos esses documentos, porque são os documentos normais de uma petição inicial. É porque você tinha feito aquela folha solta, assim, me dê isso logo. Né? Mas então, aqui fica 15 dias o prazo de aditamento. Vamos para a linha de baixo agora das tutelas. Tutela provisória de urgência cautelar antecedente ou incidental. Efetivada a tutela cautelar,
o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas processuais. Então, quando o autor traz um pedido, aquele meramente preventivo, ele tem os 30 dias para falar, tudo bem, você pediu algo preventivo agora, mas agora, me diz o que você realmente quer com essa, você está se prevenindo do quê? Né? Então, aqui é o prazo de 30 dias. Parágrafo 1º, 308, o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Né? Eu sei que quando eu li isso, vocês falaram, mas por que ele só pediu a preventiva, já não falou o que ele queria? Pois é, a gente tem a mesma reação quando vê isso na prática. Então, o artigo 308, parágrafo 1º diz, pode apresentar junto. Até faz mais sentido, né? Não é um requisito obrigatório, mas ele dá musculatura para a tua peça. Né? Então, por que não pedir junto? A chance do juiz conceder, eu vejo, olhando de fora, que ela é maior. Parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Tá bom? Então, aqui mais uma observação que dificilmente cai, mas fica aí essa ressalva. Agora sim, a gente vai lá para aquele caminho bem baixo. Tutela de evidência. No artigo 311 do Código de Processo Civil, temos aqui os requisitos para a concessão da tutela de evidência. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? Veja o seguinte, já no caput, ele já nos deu uma informação muito valiosa. Independentemente de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O que ele está nos dizendo indiretamente? Que aqueles requisitos que valiam para a tutela antecipada de urgência cautelar não valem aqui para a tutela de evidência. Por isso que não precisa, eu tinha colocado no quadrinho, prescinde de dano, não precisa de dano. Tá bom? É por isso aqui. Então vamos lá, voltando. A tutela de evidência será concedida, independentemente de todos os requisitos da tutela de urgência antecipada ou cautelar, quando ficar caracterizado abuso de direito da defesa ou manifesto propósito protelatório da parte e as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em recurso, em julgamento de casos repetitivos ou em súmulas vinculantes. Olha só, esse aqui é o mais comum, tá? O manifesto propósito protelatório da parte, ele é meio subjetivo, né? Porque a parte, às vezes, ela fica... em um dado momento das nossas aulas de parte geral, eu falei do cara que ficava opondo embargos de declaração em cima de embargos de declaração por contradição, por omissão, obscuridade, enfim. Então, aqui é um caráter meio subjetivo. Mas aqui não. Quando você consegue comprovar tudo por meio de documento e você já tem uma súmula vinculante sobre a matéria, aí, meu amigo, você tem a faca e o queijo na mão. Aí você pode pedir a tutela de evidência diretamente, tá bom? Porque você, afinal, já está quase tudo comprovado, né? É muito difícil que venha a existir um fato novo para desconstituir teu direito quando você já tem tudo isso. Então, na verdade, não é tanto pela urgência, né, essa tutela, é mais assim uma questão de coerência. Ô, juiz, por que eu vou esperar até o fim, sendo que eu já tenho aqui tudo provado, né? Eu vou esperar 10 anos para receber isso aqui, né? Que bobagem. Então, de fato, quando você preenche esses requisitos, você consegue ali a tutela de evidência, ou ao menos deveria conseguir, né? Depende do juiz, mas preenchendo os requisitos eu não vejo muita margem para ter problemas aqui. Ou ainda, quando se tratar de pedido repersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Inciso 4º, quando a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvidas razoáveis.
Então aqui, mais uma vez, uma questão de prova meramente documental, que independentemente dos fatos trazidos pelas partes, os documentos deixam evidente aquele direito da parte, tá? Que não dá para questionar. E aqui eu coloquei em negrito no final uma observação muito importante que vocês devem se atentar, porque isso sim pode ser questão de prova, tá bom? Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso 2 e do inciso 3º, do inciso 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que quer dizer essa palavrinha liminarmente? Que o juiz poderá decidir sem ouvir a parte contrária. Como assim? É isso. Sem uma parte alegou, né, a parte autora. O juiz nem precisa intimar a parte contrária para falar, porque ele já pode deferir. Quando? No caso de, vamos voltar aqui, inciso 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou ainda, inciso 3, se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Nesses dois casos, o juiz pode sim decidir sem ouvir a parte contrária. Aqui fala, professor, como é que eu posso ver os julgamentos de casos repetitivos? Aonde que vê isso? Tem lá no site do STJ uma abinha, você vê os julgamentos em casos repetitivos, tá bom? Você tem lá uma distribuição por matéria, é bem interessante, vale a pena dar uma olhada, até para que você saiba depois na prática se você tem direito a uma tutela de evidência ou não. E súmula vinculante tem aí em todos os vademecums de vocês, né, daqueles específicos da OAB principalmente, você tem lá, geralmente ao final, as súmulas vinculantes. Vamos falar um pouquinho de prazos. A gente já falou lá atrás que a partir do novo CPC, os prazos processuais eles passaram a ser contados em dias úteis, não é mesmo? Então até 2015 os advogados tinham que cumprir todos os prazos em dias corridos, o que tornava a nossa atividade um pouco mais complicada, né? Porque às vezes você tinha um feriado aqueles de quinta e sexta, aí era sábado, domingo, então você recebia ali um prazo na quarta pré-feriado, na segunda já tinha que cumprir, tinha que trabalhar no feriado, era obrigatório, porque você não ia ter tempo, então era uma sacanagem, né? Então, falando bem a verdade. Então, vamos falar um pouquinho dos prazos aqui, artigo 218, os prazos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Ó, que novidade, mas vamos lá. Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. O que eu preciso falar aqui para vocês? Não tem muita informação aqui, né, complexa, nada disso. Mas vocês vão ver no procedimento especial, depois lá com a professora Cris, que o réu, recebendo a contestação, juntou a R no processo, ele terá um prazo específico para contestar, que é de 15 dias, ou quando publicada a sentença, você tem um prazo específico, se for o caso de embargos de declaração da sentença de 5 dias, ou se você não for fazer embargos, 15 dias para apelação. Todos esses prazos vocês vão ver na parte especial. Aqui a gente está falando da parte de prazos na parte geral ainda, tá bom? Então, o que eu preciso falar é, quando a lei for omissa, todas essas questões recursais a gente vai ver na parte especial. Mas você precisa saber que quando a lei for omissa, aí sim o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Né? Interessante isso. Artigo 218, parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, aqui é um problema, porque não está prescrito em lei e o juizão ficou quieto. O prazo será de 5 dias para a prática de ato processual a cargo da parte. A partir do momento que a gente fala, né, que os prazos no processo civil eles vão de 5, 10 e 15, via de regra, aqui, né, os recursos, aqui o reversinho do embargo de declaração, enfim, a gente vai aqui, não vou aqui esgotar o tema. Quando a gente diz que a lei foi omissa e o juiz não falou nada, é uma sacanagem que seja só de 5, né? Mas é assim que é feito, é assim que você tem que saber para a hora da sua prova. Ok, pessoal? Vamos adiante na matéria. Opa!
Suspensão e interrupção do prazo. Isso, em um dado momento do nosso curso, eu já tinha chamado a atenção para suspensão e interrupção de prazo. Isso aqui é muito importante, porque suspende-se o prazo, suspende-se o curso do prazo, suspendendo-se o curso do prazo, este será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tinha um prazo de 10 dias. Aí passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, caiu o sistema do tribunal. Aí o tribunal, suspendam-se os prazos. Aí fica 10 dias aqui, prazo suspenso. Quando volta, você volta no sétimo, oitavo, vamos por um prazo de 10 dias, nono e décimo. Vence aqui teu prazo, nesse dia especificamente. Agora, no caso de interrupção, o curso do prazo, este será retomado desde o início. Então, no caso da interrupção, você pegaria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Aí aqui ficaria interrompido por 10 dias. Interrompeu aqui. Quando volta o prazo pós-interrupção, você volta de novo. 1, 2, 3. Por isso que a interrupção é interessante. E por isso que você precisa saber a diferença de suspensão e interrupção. Não só para sua B. Gente, é muito comum, principalmente depois da digitalização dos processos virtuais, a suspensão por caiu o sistema do tribunal, ou deu um problema, acabou a luz onde fica o servidor, e daí deu uma instabilidade no sistema, e daí fala assim, hoje os prazos estão suspensos no Tribunal do Paraná. Isso é muito comum. E daí você tem que saber, bom, se suspendeu aqui, amanhã eu estou aqui. Porque ele não interrompeu. Se o advogado ele confunde, ele lê lá no tribunal a notícia, prazos suspensos, aí ele abre o código, e ele fala, interrompe-se o curso do prazo. Aqui, olha o que o tribunal estava falando, interrompeu, será retomado desde o início. O cara vai perder o prazo, porque ele precisa saber que ele volta onde ele estava na suspensão. Só na interrupção que ele volta tudo. Então isso é muito importante, gente. Eu já vi advogados perderem prazos recursais, que eram muito importantes no processo, por falar assim, às vezes a gente fala assim, meu Deus, cara, você perdeu o prazo. Falou, não perdi. Aqui o tribunal tinha suspendido, contou de volta. Falei assim, cara, suspensão não conta de volta. Suspensão volta onde estava. A interrupção que ia contar de volta. Aí o cara falou, então, perdeu o prazo. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Isso aqui também, gente, é muito importante para a contagem de prazo. Porque sempre que a FGV traz aquelas questões para que você precisa falar ali na questãozinha, estava dentro do prazo ou não estava dentro do prazo, ela não vai colocar uma margem de segurança gigantesca que você, na hora, você vai identificar, não, isso aqui está dentro do prazo. Tipo, o prazo, você sabe que o prazo para apelação é 15 dias. Aí ali ele fala do acórdão, passa 10 dias. Aí fala assim, tá dentro do prazo? Você fala, 15, tá dentro. Só que a FGV, ela vai fazer de um jeito que vai cair no limite ali. E você tem que saber contar. Por exemplo, quando eu digo que exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, eu estou falando o seguinte. Aqui, publicação da sentença. Veiculou, publicou nesse dia. Esse é o dia, vamos supor, dia 10 do mês. Dia 11 é um dia imediatamente depois da publicação da sentença. E no final, vamos supor, dia 10, você vai para o dia 25, tá? Pessoal, não vou considerar aqui final de semana, quer dizer, vou considerar para facilitar a nossa conta. Vocês já sabem que é só dia útil. Vamos por aqui 10, 15 dias, 25. Então, 25 é o último dia. Aí a FGV vai falar, no dia 24 é o limite. Quem contar a partir da publicação da sentença
vai achar... desculpa, vamos pegar aqui dia 15, dia 26, vai falar que o dia 25 é o limite. Aí o desavisado vai falar dia 25 de fato é o limite, porque a apelação é 15 dias, a sentença foi publicada no dia 10. Então 1, 2, 3, só que ele não atentou para o artigo 224. Você exclui o dia do começo. Então a sentença é publicada aqui, excluiu aqui, conta 1 aqui, 11, 12, 13. E inclui o vencimento. Né? Você vai falar assim, puta, acabou no 26. Acabou certinho no 26. E agora? Será que então 25 era meu limite? Eu falo, não, porque você vai incluir o vencimento. Então exclui o dia de início, inclui o dia do vencimento para a contagem do prazo. Aí você fala, pô, professor, que chato, você fica aí nessas continhas. Mas é que, gente, a gente sabe, a FGV, ela vai mandar o limite do limite. Você tem que saber essa regra do 224, senão você vai errar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês até aqui. Estamos, assim, na reta final. A gente já está vendo a linha de chegada ali do Código de Processo Civil, parte geral. Ok? Obrigado. Até a próxima.